Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, ser tu uma grande bênção, que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, que Deus lhe abençoe de maneira grandiosa, que seja uma noite de vitória, de bênção, de sucesso, de paz. Esse final de semana que está entrando aí, seja um final de semana repleto de graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler hoje Mateus 15, vamos ler Levítico 24 e 25 e vamos começar Eclesiastes capítulo 1, amém? Vamos lá, firme na leitura da Escritura Sagrada? Bora comigo, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nesse momento. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgride a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas você afirma que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai, e assim por causa da sua tradição vocês anulam a palavra de Deus? Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou junto de si multidão e disse: ouçam, entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: todo planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles não são guias cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o entra pela boca vai para o estômago e mais tarde expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, e os homicidas, e os adúlteros, e as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e o ciúme e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-os de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela: porém sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesmo instante a sua filha foi curada. Segundo a multiplicação dos pães, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu um monte e assentou, e uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, cegos, mancos, os mudos, os muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. E o povo ficou admirando
quando viu os mudos falando, mancos curados e os aleijados andando, e o cego vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque pode desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça e partiu-os, entregou aos discípulos, e discípulos, multidão, todos começaram até a se fartar, e ajuntaram esses 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, em contar mulher e criança. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magda. Levítico 24 e 25. Bora. Candelabros dos pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batido para a lâmpada, para que fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu que encontre tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde entardecer até a manhã seguinte. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro do ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e acesse dos 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa do ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial, para representar o pão a ser uma oferta ao Senhor, preparado no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que o comerão num lugar sagrado, porque o parte santíssima de sua porção regular da oferta, dedicada ao Senhor, preparados no fogo, e decreto perpétuo. O castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita, de um egípcio, saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e o israelita. Os filhos de israelita blasfemou no nome com multidão, maldição. Então levaram Moisés, o nome de sua mãe era Salomité, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leva o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocaram as mãos sobre a cabeça dele, comunidade, e todo apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Blasfemar o nome terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal terá restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez com, será feito fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. 25.
Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor durante 6 anos. Semeiem as suas lavouras, aparecem as suas vinhas e façam colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso, vocês se sustentarão do que a terra produzir. No ano de descanso, você, seu escravo e a sua escrava, trabalhador, contentador e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, animais selvagens de suas terras, tudo o que terra produzir poderá ser comido. Ano de jubileu. Contém 7 semanas dos anos, 7 anos. Essas 7 semanas dos anos totalizam 49 anos. Então façam soar trombeta no 10º dia, 7º mês. Não deixe na expiação, faça soar trombeta por toda a terra. Vocês consagrem 50º ano, proclamem libertação por toda a terra, todos os seus moradores. Esse será um ano jubileu, quando cada um de vocês voltará para a apropriação da sua família e para o seu próprio clã. 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. E jubileu lhe será santo, como apenas o que a terra produzirá. Nesse ano jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem uma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que compram do seu próximo será aliviado com base no número de ano desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é o número de colheita. Não explorem um outro, mas tomem o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos, obedeçam às minhas ordenanças. Vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se. E ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhe enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando, no 8º ano comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros. Imigrantes em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer, vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá, rasgará aquilo e o seu compatriota vendeu. Se contudo o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperará, adquirirá recursos para resgatá-la, calcular lá os anos deste que a vendeu e devolverá a diferença daquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade, mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor da propriedade que vendeu, permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvido no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se o homem vender uma casa numa cidade morada, terra dirigente resgatar até que se complete um ano após venda, nesse período poderá resgatá-lo. Se não for nessa data, antes de se completar um ano, a casa da cidade morada pertencerá definitivamente ao comprador e aos descendentes, não será devolvido no jubileu. Mas
mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas a jubileu. No caso da cidade dos levitas, eles sempre terão direito a resgatar suas casas, mas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isso é uma casa vendida em qualquer cidade deles, resgatável, e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são propriedades deles dentro dos israelitas, mas as pastagens pertencem às suas cidades, não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas tomem o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem prestar-lhe mantimento, visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender, algum de vocês não façam tratado como trabalhador contrato ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois israelitas e os seus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não comiam impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os escravos e suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês e deles. Vocês poderão comprar escravos e escravos também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que viviam entre vocês, entre os que pertencem os clãs deles, ainda que nascido na terra de vocês, eles tornarão a sua propriedade, vocês deixá-lo como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro e um residente temporário entre vocês enriquecer alguém do seu povo, empobrecer, se vender esse estrangeiro ou algum que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderão resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Todavia, prosperar poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate baseará no salário de um empregado, contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos, e ele deverá se tratar como um empregado contratado anualmente, e não permitirá que o seu senhor admita impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhum dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bem, vamos começar aqui. Era complicado antigamente, né, irmão? Você vai ler no livro de Levítico, é um livro assim, né, cansativo, mas você vai vendo como que a vinda de Jesus renova uma nova aliança, tira a gente da lei e põe a gente sobre a graça. É muito importante. Vamos lá? Eclesiastes. Vamos começar o livro de Eclesiastes, capítulo 1 hoje. Nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. A despreza volta ao lugar de onde se levanta. O vento sempre para o sul e virá para o norte. Dá volta e volta, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios
vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltem a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Os que foi tornará a si, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, aqueles que ainda virão. Tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. A sabedoria não tem sentido. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Muito bom, né, irmão? Salomão diz aqui. Bom, gente, esse livro de Eclesiastes vai abrir muito a nossa mente. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus te abençoe, um grande abraço e tenha um bom descanso essa noite, em nome de Jesus.